Lelo Play Music. Memories die out too hard. When we were traveling the mountains just to find the loudest seas. We set down by the fire, knowing we could aim higher, but we didn't know that yet. So if you want something, turn it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees, waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my farmland. I don't ever want to leave, I'm in a tropic club. I remember the ocean. Memories die out too hard. But we were traveling the mountains just to find the loudest seas. We sat down by the fire, knowing we could aim higher, but we didn't know that yet. So if you want something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees, waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my farmland. I don't ever want to leave, I'm in a tropic club.
Quisimos esperar un poco más por honor al tiempo a los que ya están presentes, porque el tráfico aquí en Roque Alonso nos ayuda mucho. Voy a intentar ser breve porque en realidad no vienen a escucharme a mí, así que más que nada quiero agradecer primeramente a la Asociación Paraguaya Creadores en el OR por una vez más prestarnos su casa, su local para poder hacer nuestra presentación y en este caso el lanzamiento de este producto Orofino, el 5G inyectable. Agradecer a Orofino por seguir confiando en Market, en sus líneas de líneas veterinarias, las que actualmente tiene, y esperemos poder continuando con ellos, trabajar con ellos también en las demás en el futuro. En realidad este es un producto que hace mucho tiempo nuestro equipo de Market viene solicitando, había mucha necesidad, había mucho pedido de nuestros clientes, de nuestro público, así que contento de tener este producto hoy en Paraguay y poder comercializarlo. Ustedes saben que hay que pasar por procesos de registro y eso, y muchas veces son tiempos que nosotros no lo manejamos y hoy lo podemos tener oficialmente en el país. Y como último, agradecer acá al equipo de Market, a los técnicos y equipo que en realidad hicieron posible esta presentación y lo van a seguir realizando en diferentes puntos del país y que lo vienen trabajando día a día. Como les dije, yo no quiero ocupar mucho tiempo, sino una vez más contento de tener este producto, de poder hacerles llegar. Y les voy a dejar con la doctora Alderete Verónica para que les dé una pequeña reseña y una presentación de nuestro panelista que está aquí con nosotros. Y que esto sea lo más dinámico y que ustedes puedan sacar las conclusiones, puedan conocer el producto y se puedan llevar la información correcta para poder utilizarlo después en su finca, en sus campos. Así que nada más, muchas gracias y le dejo con la doctora. Muy buenas tardes nuevamente. Gracias a todos por su presencia. Como bien mencionó el ingeniero, quisiera presentarle al equipo Orofino que está presente con nosotros, darle la bienvenida también al doctor José. Felipe Caires Cordeiro está presente con nosotros, él es coordinador comercial Comex. También Erika Magallanes, especialista de mercadeo Comex. La doctora Flavia Elif, especialista técnica Comex. Y darle la bienvenida al profesor doctor José Nelio de Sousa Sales. Él es graduado en Medicina Veterinaria por la Universidad Federal de Labras, tiene una maestría en zootecnia por la Universidad Federal de Labras y doctorado en reproducción animal por la Universidad de San Paulo. Actualmente él es el presidente de la Sociedad Brasilera de Tecnología de Embriones. Profesor, doctor, por favor. Muchísimas gracias por su presencia. Adelante. Gracias. Muy gusto estar hoy aquí con ustedes. Es la primera vez que estoy en Asunción. Yo voy a tentar hablar un portuñol, si for guaraní, muy más complicado. Voy a tentar hablar solo un portuñol y voy a hablar más devagar para que ustedes tengan pegar la mensaje que yo quiero trazer a ustedes. Gostaria de agradecer a Deus por estar aqui e agradecer também a Orofino Saúde Animal, que financiou todos esses projetos que vou apresentar a vocês, e também Market por estar aqui nesta casa, que é Nelore, né, em Brasil. Me gusta muito dessa raça, que todos, maioria dos trabalhos que eu estudo é em Nelore. Então, estar aqui é muito importante para mim também, num berço de Nelore aqui em Assunção, no Paraguai. Bom, a ideia é trazer para vocês os estudos que nós hacemos com a progesterona injetável, tanto em ganado de corte, quanto em ganado de carne, quanto em ganado de leite. Vamos pensar falando um pouco de ganado de carne. Vocês sabem que no ganado de carne, principalmente as vacas bozíndicos, zebu, têm um grande problema, que é o anestro pós-parto. O que acontece é que essas vacas, após o parto, não têm um desenvolvimento folicular até o final e na ovulação. E quando nós vemos que vai havendo crescimentos, desenvolvimentos foliculares, e para que nós tenhamos um terneiro por ano,
necessitaríamos do selo ser por volta de 70 a 80 dias após o início do parto. E isto não é que nós outros vemos em Brasil, vemos que leva 5, 6, 7 meses para que essa vaca retorne ao selo. E aí lá a eficiência reprodutiva é muito baixa. Creio que acá em Paraguai seja semelhante ao que há em Brasil. E qual é o problema? Por que existe este problema de anestro prolongado? Porque as vacas demoram muito tempo para entrar em selo. São dois fatores principais, em Brasil principalmente. Ela é má nutrição e também a presença do terneiro. Que nós vemos em Brasil, em dados da empresa brasileira de pecuária de Brasil, a Embrapa, mostra que 50 a 60% da pastura do Brasil está degradada. E que 20 a 30% dessa pastura está altamente degradada. Então, tem pouca disponibilidade de matéria seca para a ingestão das vacas, principalmente no período de sequilha, que é quando as vacas estão parindo em Brasil. Creio que acá seja semelhante. Estas vacas não têm disponibilidade de alimento. O que nós outros vemos é que há uma mobilização da graxa destas vacas para ter a energia necessária para o animal viver e também reproduzir. E o que nós outros vemos é que quando há esta metabolização da graxa, tem produção de alguns metabólitos que fazem feedback negativo ao GNRH no hipotálamo, consequentemente não tem crescimento folicular, porque falta LH e FSH. Além disso, nós outros vemos que essas vacas que estão subnutridas, que está faltando ingestão de matéria seca, há uma produção desse neuropeptídeo Y, que também faz feedback negativo. Então, quando nós outros temos uma condição de baixa nutrição, temos vários fatores negativos que impedem o crescimento no desenvolvimento folicular, porque não há produção de GNRH. E além disso, a presença do terneiro também vai levar à produção de alguns hormonas que vai fazer feedback negativo no hipotálamo. Então a gente tem duas condições. Uma que é a baixa nutrição, fazendo feedback negativo, não há aumento da pulsatilidade LH, e também a presença do terneiro faz com que haja produção de hormônios que também faz feedback negativo. E aí você não tem o crescimento final do folículo. O desenvolvimento fica comprometido. Então, se nós outros temos associação da subnutrição com a presença do terneiro, a pulsatilidade da LH fica muito esparçada. E aí nós não temos o crescimento folicular final e não há ovulação, e assim temos então um período longo de anestro. Porém, quando nós outros pensamos a estudar os protocolos de ATF e utilizamos a progesterona, vimos que este efeito de anestro pós-parto, quando nós outros colocamos a progesterona, houve uma mudança. As vacas que recebiam a progesterona, esta intravaginal, havia um aumento da pulsatilidade LH e já conseguimos ter ovulação de 50% dessas vacas estando prenhadas já com período de pós-parto muito temprano, com 11 meses. Nós outros buscamos um bezerro vaca ano para ter intervalo de parto de 12 meses. Nós outros estamos conseguindo emprenhar metade das vacas com 11 meses. Isto é muito interessante. Quando nós outros aplicamos a progesterona intravaginal, já conseguimos que mais ou menos 80% das vacas ovulem, e dessas 80%, metade das vacas, ou até mais, 60%, fica prenhadas já neste momento. E vemos que após as outras vacas que ficaram abertas, vazias acá, começam a ciclar, e aí nós outros tiramos das vacas deste anestro prolongado e elas já começam a emprenhar. Aqui nós outros sabemos que por volta de 40% das vacas voltam a ciclar após um protocolo de ATF. Tá? Porém,
que nós vemos é que este protocolo, a eficiência dele não é 100%. Creemos que é em torno de 70%, 85%. Pegamos os estudos que nós hacemos e vimos que em 2.000 animais, 80% só respondia. Tinha 21% das vacas que não se respondia, principalmente as vacas com baixa condição corporal. Observamos vacas de 2, 2,5, 2,75, que a prenhez era mais baixa, a ovulação era mais baixa e a prenhez também. Então tinha um grupo de las vacas que nós outros poderia trabalhar para melhorar o resultado que nós outros tenha da IATF. Principalmente nas vacas muito magras, que a ovulação fica em torno de 60% e a prenhez em torno de 15%. Então, destas vacas que nós começamos a pensar o que nós outros poderia ser para melhorar a resposta dessas vacas ao protocolo de IATF, foi que surgiu a ideia de usar a progesterona antes do protocolo. Então, queríamos preparar as vacas para quando elas entrassem, pensassem no protocolo, já tivesse um primer de progesterona, para que tentasse aumentar a pulsatilidade LH. Visto neste trabalho, mostra que quando nós outros colocamos progesterona nas vacas, aumenta a pulsatilidade LH nas vacas que estão em anestro. Baseado nesse estudo, e também neste outro estudo que mostra que quando nós outros fazemos progesterona somente com 8 dias, que é normal de protocolo, há um grupo de vacas, por volta de 26%, que tem o ciclo curto. Ocorre uma regressão precoce do corpo lúteo. Isto pode acontecer, estes dados são de vacas bostauros. Creio que acá tem muito bostauros também. Então, vemos que se fazemos um protocolo de 8 dias, podemos ter 26% de ciclo curto. O que é ciclo curto? A regressão precoce do corpo lúteo, luteólise precoce. O embrião não consegue sinalizar para a mãe que ele está allá e a liberação de prostaglandina e quebra corpo lúteo. Nós outros, aqui mostrando outro trabalho, que mostra também que em protocolos normais de 8 dias, 9 dias, nós temos 13% de ciclo curto. Nós pensamos que se nós outros colocar progesterona injetável, no caso foi a que nós outros começamos a estudar, vimos que poderia diminuir este ciclo curto. Esta é uma hipótese também. Além de aumentar a pulsatilidade LH, poderia diminuir ciclo curto. E depois disso, pensamos a fazer alguns estudos para avaliar o uso da progesterona injetável em ganado de corte, de carne. E aí fizemos um primeiro estudo de las fincas que eram desafio, que a prenhez estava por volta de 40%. Fizemos já um experimento em fincas que consideramos de prenhez normal em Brasil, que é em torno de 50%, e fazendas fincas que nós consideramos como modelos, onde a prenhez estava em torno de 60%. Então, no primeiro estudo, fizemos por volta de 700 animais. Qual que era o delineamento? Grupo no controle, onde nós outros hacemos o protocolo normal, de 8 dias, versus um grupo que nós outros administramos 150 miligramas de progesterona injetável 10 dias antes do início do protocolo. Este grupo não vamos discutir. E o que nós outros vimos, que a progesterona se mantém alta, por volta de 2 nanogramas, isto é importante, por pelo menos 7 dias acá e por mais de 12 dias acá. Ou seja, esta progesterona é de larga ação. E fazemos dinâmica folicular, vimos que quando nós outros aplicamos progesterona, os folículos cresciam mais no dia do início do protocolo e 8 dias depois, no dia da retirada do implante de progesterona.
E lá prenhez nós outros vimos que na finca que era aquela finca desafio, que lá prenhez era barra, passou de 34, 35% para 46%, um ganho de 10 pontos percentuais. Este foi o primeiro estudo que nós outros fazemos. Aqui vamos passar. Lá prenhez em relação à condição corporal, vi que as vacas que tinham barra condição corporal, esta diferença foi muito maior, por volta de 30 pontos percentuais, porque estas vacas têm mais necessidade de suplementação. Provavelmente por uma menor pulsatilidade LH. Depois vimos neste estudo que foi interessante a resposta à progesterona injetável 10 dias antes. Vamos estudar então lá nas fincas que nós outros considerava normal, que a prenhez era em torno de 50%. E também nestes estudos vimos que a prenhez de 48 no grupo controle foi para 57, 9 pontos percentuais, estatisticamente diferente. Então, o segundo estudo que nós outros vimos que estava tendo um efeito positivo com o uso da progesterona injetável 10 dias antes do protocolo de ATF. E por fim fizemos nas fincas modelo, onde a condição corporal das vacas estavam próximas de 3. Condição vacas que estavam numa boa condição corporal, e neste estudo nós não encontramos diferença estatística. O grupo controle foi igual ao grupo tratado com progesterona. Então vimos que havia condições que seria interessante nós outros fazer o uso da progesterona 10 dias antes. Em fazendas que tinha boa condição corporal, não era necessário. Essa foi uma primeira lição. Tem efeito o uso da progesterona, mas vai ter fincas que não há necessidade. Fincas muito bem manejadas. Mas esta não é a realidade do Brasil. A realidade do Brasil são as fincas que a prenhez fica em torno de 48% ou 50%. Depois desses estudos, vimos que a progesterona injetável 10 dias antes estava dando um ganho de 9, 10 pontos percentuais. Pensamos em tentar substituir a ECG pela progesterona injetável, porque nós outros acreditávamos que a ação da progesterona injetável seria muito parecida com o uso da ECG. A ECG faz com que haja um suporte de LH no final do crescimento folicular. Nós outros acreditamos que quando hacemos progesterona injetável, aumentaria a pulsatilidade de LH, semelhante ao que a ECG faz no protocolo. E aí fizemos um estudo, fazendo um grupo controle que não recebeu nem progesterona e não recebeu ECG. Um grupo que recebeu progesterona e não recebeu ECG. O grupo controle dos outros grupos, dos outros estudos que eu mostrei para vocês, com um grupo com ECG, e um associando progesterona injetável 10 dias antes com ECG. O que nós outros estávamos tentando comparar para a substituição? Que este grupo acá, somente com progesterona injetável, fosse igual a este grupo que é o nosso grupo controle. Este que era o nosso grande objetivo desse estudo. E aí aqui lá nos resultados, quando nós passamos o ultrassonido, vimos que o crescimento folicular no dia 10, no grupo que nós outros queria que fosse igual a esse, já foi menor. Aqui tem 10 milímetros de diâmetro, acá 11 milímetros de diâmetro. Então, neste momento, eu disse a meu estudante que provavelmente os resultados não seriam interessantes pela nossa hipótese de substituição deste grupo por este grupo. E olha que interessante, o grupo que recebeu progesterona injetável associada a ECG teve um crescimento folicular maior no dia da inseminação artificial, que era o dia 10. E tem muitos trabalhos que mostram que quanto maior o folículo na inseminação, melhores são as taxas de prenhez.
não é linear o crescimento. Se tem folículo muito grande acá, também não é muito bueno. Tem que ter um crescimento controlado. E aí, a taxa de prenhez, o que nós vimos na fertilidade, quando usa ECG, é uma molécula muito incrível, dobra a prenhez de 25 vai para 52. Isto, creio que todos vocês sabem disso. A ECG é uma grande molécula. Se vocês me perguntem qual é a molécula mais incrível que eu, José Nélio, vejo que usa em protocolo de IATF, é a ECG. A ação dela para se ligar no folículo, nas células, nos receptores, é muito semelhante ao LH e faz um crescimento impressionante entre o dia 8 da retirada até a ovulação. E olha só, dobrou a prenhez. Então, pessoal, não se pode quitar o ECG do protocolo, porque tem as vacas que não vai precisar de ECG. Vacas que estão numa condição corporal boa, não precisa. Mas o ECG, eu recomendo que se aplique em todo lote para ter constância de resultados. Antigamente, quando estávamos em 2005, 2006, quando pensamos a trabalhar para desenvolver os protocolos em ganado de carne, tinha a mesma equipe, mesmo protocolo, mesmo sêmen, e lá prenhez em uma finca era 30 e na outra era 50. Porque tinha todo o efeito de la finca. Quando nós outros começamos a usar ECG, as prenhezes ficaram muito mais estáveis. Então, o ECG é muito importante no protocolo. E o grupo nosso que nós tentávamos tratar não teve diferença. Estatística, a prenhez foi igual. E mira cá que interessante. Nós outros queríamos que este grupo fosse igual a este grupo. E vimos que houve uma queda. A prenhez foi bem menor no grupo que recebeu somente a progesterona injetável. Então vimos que nossa hipótese neste momento foi negada, foi rejeitada, porque queríamos que este grupo emprenhasse igual a este. Mas mira cá que interessante, o grupo que nós outros hacemos progesterona injetável com ECG, a prenhez foi 10 pontos percentuais a mais. Semelhante aos estudos que mostrei anteriormente, que estava comparando este grupo, que era o controle, versus este grupo de progesterona injetável, mais ECG. Então, mais um estudo mostrando que a suplementação com progesterona 10 dias antes do protocolo estava tendo um ganho de 10 pontos percentuais. Depois que nós hacemos esses estudos em ganado zebu, pós-índicos, viemos ao sul do Brasil para ser em bostauros também, Angus e Hereford. Também fizemos a parte de dinâmica folicular, utilizamos 500 animais para avaliar a taxa de prenhez, a fertilidade. Mesmo protocolo, mesmo delineamento experimental, grupo controle, grupo normal, recebendo ECG AK, tá? E o grupo P4I, né, que nós outros administramos, 150 miligramas de progesterona 10 dias antes do protocolo, semelhante aos outros estudos com zebu. Vimos que houve maior crescimento folicular, o desenvolvimento folicular foi melhor no grupo que recebeu progesterona injetável e a prenhez também muito semelhante ao que nós outros observamos em zebu, aumentando por volta de 9 pontos 9 pontos percentuais. Estatisticamente melhor quando se usa a progesterona em ganado Taurus, no caso Angus ou Hereford. E aqui a compilação de todos os estudos que nós hacemos, aqui aumentando 10%, 9% por volta de 10%, aqui vacas que estavam numa boa condição corporal e não teve efeito, e nas Taurus que eu acabei de mostrar para vocês, aumentando em torno de 10 pontos percentuais. Então, depois de 5 anos, começamos os estudos em 2016, em 2020, nós outros batemos o martelo que nós teríamos descoberto uma possibilidade de uma nova ferramenta para melhorar a resposta ao protocolo de IATF.
Isto levou 5 anos para nós outros chegar nesta conclusão que trago hoje para vocês. Acá este era dados de campo, que o que hoje o pessoal tem feito no campo, lá em las fincas em Brasil. Pega as vacas com baixo score, por volta de 2,5, e faz a administração de progesterona injetável. Versus o outro grupo que está com boa condição corporal, não se faz a progesterona. E lá a prenhez fica muito semelhante entre os dois grupos. Então, hoje tem as fincas que, se as vacas estão com baixa condição corporal, faz progesterona injetável. Se elas estão com boa condição corporal, por volta de 2,75 para cima, 3,5, não faz progesterona injetável. Aqui em multíparas e em primíparas, mesma coisa. As primíparas com baixa condição corporal, quando hacemos progesterona injetável, houve até um incremento de 7 pontos percentuais. Mas aqui não é dados de campo, não tem nada científico. E com relação à perda gestacional, que é uma das perguntas que várias pessoas fazem para nós outros, porque acreditavam que as vacas que nós suplementávamos eram as vacas mais fracas e elas teriam maior possibilidade de haver perda gestacional. E o que nós outros temos visto é que não há diferença, porque o N aqui está baixo, não fiz estatística, mas vemos que no grupo controle que não recebe progesterona, está nessas fincas que avaliamos, estava perdendo quase 9 pontos percentuais, enquanto que com a progesterona injetável estava perdendo 4,5. Então, aparentemente, estamos vendo que não deve haver maior perda gestacional nas vacas que receberam progesterona injetável. Aqui outro grupo, 4.000 vacas e 2.000, também estatisticamente igual. Nós outros não vê maior perda gestacional nestas vacas que estão recebendo lá progesterona injetável. Isto é importante informação, porque nada adianta ter 10% mais de prenhez, 8%, 9%, se depois perde a prenhez. Então nós estamos vendo que isto não está acontecendo. Então, depois desses vários estudos que nós outros hacemos em gado de corte, trago para vocês que com muita tranquilidade que esta é uma possibilidade, uma nova ferramenta que pode aumentar a taxa de prenhez, pelo menos em Brasil, na maioria das fincas em Brasil. Pela condição corporal, pela presença do bezerro e pela baixa nutrição que essas vacas são submetidas no tempo de sequilha, a gente consegue ter um incremento de mais ou menos 8 pontos percentuais. Agora quero mostrar para vocês os estudos que nós hacemos em vacas de leite. Hacemos em vacas girolanda, holandês e gersolanda. Com a mesma ideia, fazer a suplementação de progesterona 10 dias antes. A única diferença é que a dose de progesterona é o dobro em leite do que em ganado de corte. Em ganado de carne, hacemos 150 miligramas. Em ganado de leite, hacemos 300 miligramas. Essa é a única diferença. Outra diferença que nós outros hacemos nesse estudo foi que ao invés de ser 10 dias antes, nós outros fizemos 7 dias antes para que os manejos dessem todo lunes, por exemplo, ou toda martes. Para as fincas de leite é importante ter um manejo no mesmo dia da semana para não ter, para facilitar o manejo da fazenda. E aqui também, pessoal, observem em vacas girolanda, a gente obtivemos, principalmente em vacas anestro, um incremento de 14 pontos percentuais. Não foi diferença estatística porque o N é muito baixo. Estamos fazendo esses estudos ainda, estamos trabalhando, ainda não é uma indicação de usar em vacas girolanda, porque nós outros estamos estudando ainda. Temos que passar mais um tempo, aumentar o número das vacas em girolanda para chegar à hora e falar para vocês que deve usar. No momento, ainda não recomendo porque tenho que
aumentar esse N e essa diferença tem que se manter. Vimos em vacas em anestro, que era o mais esperado, mas estamos vendo um incremento também em vacas que estão com corpo lúteo. E quando eu pego o total de vaca, 8 pontos percentuais, também não é estatístico, porque o N, o número de animais no estudo ainda é muito baixo. Temos que aumentar este número para poder indicar a vocês que realmente a progesterona injetável em girolanda vai ter efeito positivo. Creio que acá no Paraguai não deve ter girolanda, sim? Tem? Ai? Quase não há, né? Provavelmente mais holandês e Jersey. Sim? E fazemos o mesmo trabalho já com um N um pouco maior, com 300 animais, com a mesma ideia, usar progesterona injetável 7 dias antes do protocolo. Não vou discutir o protocolo já bem validado, usando o GnRH no dia 0, junto com o benzoato de estradiol. E aqui sim, já achamos que em vacas em anestro, uma tendência em aumentar a taxa de prenhez. Aqui não teve diferença estatística em vacas ciclando, mas quando nós outros somamos vacas em anestro ciclando, a gente já encontrou uma diferença estatística com um incremento de 8 pontos percentuais. Este é o primeiro estudo que nós estamos ainda fazendo, terminamos há pouco tempo, e já estamos vendo que também está tendo uma resposta semelhante ao ganado de carne. Pode ser que futuramente iremos indicar também o uso de progesterona injetável também em vacas holandesas ou Gersolanda. Mas precisamos fazer mais estudos para que isto se repita, para poder trazer uma indicação para vocês. Depois desses estudos, também usamos a progesterona. Aqui não são estudos que usamos progesterona intravaginal, tá? Para tentar retirar o estrógeno. Estava conversando hoje com um pessoal de acá, e estrógeno já é um problema acá. O uso de estrógeno para alguns mercados já é proibido. O mercado europeu já não compra carne se tem estrógeno. Então, este é um problema. Então, nós outros pensamos a estudar alguns estudos que não usam estrógeno para sincronização da ovulação para inseminação artificial em tempo fijo. Então, temos este protocolo, que é o primeiro protocolo de sincronização que foi inventado por Milo Wiltebank e Pursley em 95, que não usa estradiol, que é conhecido como protocolo OVSync. OVSync é muito famoso em ganado de leite, porque se usa com as pré-sincronização, tem muito boa resposta. Porém, em ganado de carne, estamos pensando a trabalhar para trazer no futuro algum trabalho que vá trazer a substituição de um protocolo que não tem o uso de estrógeno. Mas o que eu vou mostrar a vocês são somente os estudos que nós fazemos em ganado de leite. Para que este protocolo tenha uma alta eficiência, é necessário que neste dia, no dia 0, a vaca tenha um folículo grande para responder a este primeiro GnRH e desenvolver todo o protocolo para frente. E para que tenha um folículo grande acá, utiliza-se as pré-sincronizações. Existem várias pré-sincronizações, e a principal e a mais famosa que tem melhores resultados, é a Double OVSync. E aí nós outros pensamos, será que podemos fazer uma pré-sincronização utilizando a progesterona? Foi o que hacemos. Colocamos um dispositivo de progesterona 10 dias antes do protocolo OVSync e intravaginal e mantenemos até o dia 7, quando nós outros temos que quitar a progesterona circulante da vaca para permitir a ovulação. Quando nós outros colocamos o dispositivo intravaginal de progesterona, os folículos continuam o crescimento, porque esta quantidade de progesterona não é suficiente para levar a atresia deste folículo. E aí que acontece, o folículo grande fica muito grande,
folículo médio fica grande, folículo pequeno fica médio. E todos estes, por volta aí de 10, 12 milímetros de diâmetro, respondem ao primeiro GNRH. Dentro desta hipótese, comparamos nossa hipótese de colocar a progesterona no protocolo OV-Sync versus o protocolo Double OV-Sync. Então, Double OV-Sync, o que é o Double OV-Sync? Eles fazem um protocolo de OV-Sync antes de fazer o segundo protocolo. Então, são 2 protocolos OV-Sync que é realizado. Versus o que a gente estava testando, colocar a progesterona intravaginal 10 dias antes de iniciar o protocolo. E aí a resposta à dinâmica folicular foi muito semelhante ao protocolo Double OV-Sync. O importante é isto aqui, a taxa de sincronização no momento do segundo GNRH, 84% para o Double OV-Sync e 86% para o progesterona Sync, P4 Sync. Então estava tendo um resultado muito semelhante ao melhor protocolo de pré-sincronização. E lá Prenhez foi muito semelhante, 39, 40, 34, 38, a perda foi semelhante. Então mostramos que é possível ter um protocolo mais barato, menos custoso, menos trabalho e tendo a mesma eficiência do protocolo Double OV-Sync. Hacemos também um comparativo do progesterona, no protocolo OV-Sync com progesterona versus estrógeno e progesterona, que é o principal que nós outros utilizamos no Brasil. Já creio que acá também se utiliza muito este com estrógeno mais progesterona. Pegamos este protocolo que consideramos em Brasília um dos melhores protocolos que nós temos, comparado com este protocolo sem estrógeno, colocando progesterona 10 dias antes do início do protocolo. As taxas, importante, a taxa de sincronização, e no momento da indução, foi 76 para o protocolo progesterona mais estrógeno e 84 para o progesterona. Mostrando para você que podemos ter um protocolo que vai substituir um protocolo com estrógeno. Hoje nós já teníamos alguns, e agora mais uma possibilidade, utilizando a progesterona. E aí a Prenhez foi semelhante, pouquinho maior na progesterona, que a gente colocou, não pusemos 10 dias antes do protocolo. Então, hoje, pessoal, para ganado de leite, temos um protocolo que não há necessidade de se administrar estrógeno. E com a eficiência muito semelhante ao melhor que temos com a utilização de estrógeno. Outra avaliação, agora sim com progesterona injetável, que nós sabemos que vacas que têm folículo ou que têm corpo lúteo no início do protocolo têm maior taxa de prenhez. Folículos que o desenvolvimento folicular em alta progesterona melhora a qualidade do óvulo e tem melhores taxas de prenhez. Então nós outros pensamos em fazer uma suplementação de progesterona injetável no dia 0, associado a um protocolo que faz estrógeno mais progesterona. Porque nós outros sabemos que os folículos que vão pensar a crescer acá, os desenvolvimentos com alta progesterona têm melhor qualidade ocitária e melhor taxa de prenhez. Esta era a nossa hipótese, tem trabalhos que mostram isto. Quando nós hacemos isto, quando colocamos 300 miligramas de progesterona mais o implante intravaginal e demos benzoato e GNRH, a prenhez foi pior. Então, o excesso de progesterona, neste caso, quando hacemos no início do protocolo, não tivemos resultado interessante, foi pior. Estatisticamente, foi pior fazer a progesterona injetável no dia 0 em vacas de leite. Pensamos que 300 miligramas de progesterona injetável foi ruim, porque o que pode ter acontecido? Pode ter ficado por muito tempo acá e nós outros necessitamos que a progesterona quite acá e não fique nem um pouco. Creemos que ficou um resíduo de progesterona no período de proestro, onde nós outros necessitamos que a progesterona não se tenha.
esteja bem barra. Pode ser isto que, e naquelas vacas que nós outros administramos, 300 miligramas, a prenhez foi pior. Provavelmente foi isto que aconteceu. Algumas vacas não ovularam porque ficou resíduo de progesterona no período que não pode ter. Como administramos 300, pensamos em fazer 150. Ao invés de fazer 300, 150 miligramas de progesterona, porque pensamos que ficou resíduo acá no final. E aí a prenhez não foi diferente entre os grupos. Então esta estratégia de usar a progesterona injetável associado ao implante intravaginal em ganado de leite não foi boa. Ainda estamos estudando outras possibilidades para tentar melhorar esses resultados. Porque nós outros sabemos que quando o desenvolvimento folicular se dá em alta concentração de progesterona, não alta, mas uma concentração maior de progesterona, a taxa de prenhez é melhor. Mas nós outros vimos que isto não está acontecendo acá. Foi até pior, ó, vacas que estavam num DEL, isto que é interessante, vacas que estavam em dias em leite, menos de 100 dias, teve um incremento aqui na prenhez, quando hacemos 150 miligramas no dia zero. Mas vacas que estavam com DEL um pouco maior, e era o maior número de vacas, a prenhez foi pior. Então pode ser que, se fizermos essa suplementação em vacas em anestro, pode ter um efeito positivo. Mas ainda estamos estudando esta possibilidade. Bom, pessoal, para concluir, considerações finais, sabemos que usar 150 miligramas de progesterona 10 dias antes do protocolo de IATF, vimos que há um incremento por volta de 10 pontos percentuais, tanto em ganado zebu, bosíndicos, quanto ganado taurus, no caso angus, e também vimos que em vacas holandesas e Gersolanda também está tendo um incremento por volta de 9, 10 pontos percentuais. Então vimos que isto já está muito bem estudado e sabemos que se você irá ser isto, provavelmente, dependendo logicamente da finca, qual é o uso da tecnologia que a finca já está utilizando, vão variar de 7 a 10 pontos percentuais. Vimos também que existe uma nova alternativa com o uso da progesterona intravaginal para protocolos que não se necessita, não usa estrógeno. E sabemos que estrógeno provavelmente será proibido acá e provavelmente em Brasil. Então estamos estudando em ganado de leite, já temos algumas possibilidades, em ganado de corte ainda nós outros não temos. Estamos estudando. Bom, gostaria de agradecer as pessoas que me ajudam, meus alunos, agradecer também ao Ourofino pelo apoio que deu nesses estudos, todos esses estudos com progesterona injetável. A Ourofino foi a empresa que deu o suporte financeiro. Agradecer também às várias fincas e veterinários parceiros, as instituições da qual faço parte, Universidade Federal de Lavras e Universidade Federal de Juiz de Fora. Muito obrigado, muitas graças. Fico à disposição para algum questionamento futuro. Muchísimas gracias, doctor. Excelente presentación. Gracias. Les quiero pedir a aquellos que tengan preguntas que vayan elaborando bien, porque después vamos a tener unos 15 a 20 minutitos para hablar nuevamente con el doctor. Ahora les pido 10 minutitos más para la doctora Flavia. Ella es graduada en medicina veterinaria con varios años de experiencia en producción y reproducción de ganado de carne y leche. Posee una maestría en reproducción animal por la Universidad de San Paulo. Fue estudiante del doctor Pietro Baruselli. Actualmente la doctora Flavia Elif trabaja como especialista técnico en salud animal en el Departamento de Comercio Exterior de Ourofino Salud Animal. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Para mí, la verdad, es un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy y poder compartir un poco de qué es este gran producto que llegó para realmente revolucionar el mercado de IATF. Ya miramos bastante sobre los estudios realizados por el profesor José Nelio. Él es una de las personas que más ha realizado estudios con el SyncroHealth inyectable,
Pero sabemos que, además de estas indicaciones que miramos antes del protocolo, tenemos otras posibilidades de utilización de este producto y yo les voy a presentar de manera resumida, porque yo sé que ya está un poquito tarde, todos tenemos hambre, ¿no? Sobre cuáles son las posibilidades de este producto y también comentar con ustedes un poco sobre la línea reproductiva de Orofino en general para que puedan conocer algunas de las características que tenemos. Bueno, para los que no conocen o los que ya conocen, para recordar, esta es la línea reproductiva de Orofino que tenemos acá en Paraguay. Tenemos ahí el dispositivo SyncroHest, la SyncroSG. Ahora tenemos el SyncroHest inyectable, finalmente llegó acá al mercado paraguayo. El SyncroCP, el SyncroDiol, el SyncroForte y el SyncroOsseo, y les voy a presentar de manera resumida algunas características de estos productos. Bueno, el SyncroHest es nuestro dispositivo intravaginal de progesterona que contiene ahí 1 gramo de progesterona, lo que permite la utilización del dispositivo por hasta 3 veces en protocolos de IATF y para ganado lechero de alta producción recomendamos hasta 2 usos. Y este producto tiene algunas características. La primera es la silicona farmacéutica, que es la silicona que tenemos ahí con la producción de este dispositivo, que nos garantiza ahí una superficie homogénea, facilidad en hacer la higienización, porque como es un dispositivo que tiene la posibilidad de reutilizar varias veces, es muy fácil de higienizar por la calidad que tiene la silicona. Y con esto garantiza bajo grado de vaginitis por cada uso. De hecho, tenemos ahí un video nuevo de cómo higienizar el dispositivo, después les podemos compartir. Y esta silicona de grado farmacéutico también permite un excelente perfil de liberación de progesterona que logra el objetivo del dispositivo, que es incrementar la progesterona, mantener la progesterona alta y constante y al final bajar esta progesterona. El dispositivo viene también con una cola plástica, que en la punta de la cola plástica viene ahí algunas marcaciones de uso que nos traen practicidad para identificar cuántas veces el dispositivo ya fue utilizado y de esta manera evita errores en el campo por una mala utilización. Por ejemplo, un dispositivo de 4º uso que ya no sirve más para IATF, entonces nos da ahí practicidad y facilidad en los manejos. Y la característica más importante es el diseño que tenemos con este dispositivo, que tiene ahí esta forma redonda que nos garantiza ahí infinitos puntos de tensión o puntos de unión, y esto nos da la más baja tasa de caída del mercado, lo que hace realmente una gran diferencia en el resultado del protocolo. El siguiente producto que tenemos es el SyncroDiol, nuestro benzoato de estradiol, que viene con 1 miligramo por ml. Es un producto aceitoso de muy buena fluidez y puede ser utilizado al día 0 y también puede ser utilizado como inductor de ovulación al día 9 del protocolo. El SyncroOsseo es nuestra prostaglandina F2-alfa, es un cloprostenol sódico, una prostaglandina sintética que contiene ahí 2 porciones, el decloprostenol, que nos da un potente efecto luteolítico de rápidamente inducir la luteólisis funcional y bajar la concentración de progesterona producida por el cuerpo lúteo por quitar la función de este cuerpo lúteo, y la porción L-cloprostenol, que garantiza la estabilidad de la molécula. El SyncroCP es nuestro cipionato de estradiol, que es una molécula que permite ahí la practicidad en el protocolo porque permite la utilización del inductor de ovulación en el mismo día que quitamos el dispositivo, aplicamos la SG y aplicamos el SyncroOsseo, entonces facilita la utilización del protocolo y es un producto que viene en la concentración de 1 miligramo por ml, o sea, vamos a aplicar 1 ml por animal, lo que también va a facilitar el manejo. Entonces, SyncroCP es sinónimo de practicidad. La SyncroSG es nuestra gonadotrofina coriónica equina. Como ya comentó el profesor, la SG es una hormona realmente espectacular que hace la diferencia en el protocolo. Es una hormona que no puede faltar en el protocolo de IATF porque garantiza buenos resultados. Y nuestra SG, además de ser una SG, es una SG de excelente calidad porque somos el único laboratorio que hace pruebas de eficacia en bovinos antes de comercializar la SG. Entonces podemos garantizar que todos los lotes que están ahí en el mercado siendo utilizados fueron testados y comprobados en bovinos. Entonces podemos garantizar la bioactividad y el efecto positivo de la SyncroSG. Además de que la SyncroSG viene con 6.000 unidades internacionales, o sea, alcanza para 20 dosis de 300 unidades o
15 dosis de 400 unidades, lo que también nos da un excelente costo-beneficio. Y el Syncroforte es nuestro superanálogo del GnRH, es una buserelina que no necesita refrigeración, o sea, también nos da practicidad de utilización y es un producto que llegó para complementar el protocolo, para aumentar la probabilidad de preñez en estos animales que no manifiestan celo al protocolo. Entonces, la recomendación con el Syncroforte es al día 8 del protocolo vamos a pintar la cola de los animales y al día 10 vamos a mirar cuáles animales manifestaron o no el celo a través de la aceptación de la monta. El movimiento de aceptar la monta hace con que la pintura de la vaca se despinte, no llegue ahí libre de la pintura. Si la vaca llega despintada, quiere decir que la vaca aceptó la monta, o sea, manifestó celo. Para este animal no es necesario aplicar el Syncroforte, pero para animales que no manifestaron celo, que todavía tienen la pintura al día 10, la utilización del Syncroforte puede incrementar de manera significativa la tasa de concepción. Entonces es un producto bastante interesante para considerar en este tipo de animal. Y ahora tenemos también en el mercado al Syncrogest inyectable, que es la única progesterona inyectable de alta concentración y larga acción. Y por esta característica de larga acción, que es exclusiva de este producto, permite protocolos únicos en el mercado. Y tenemos varios tipos de indicación. Hablamos bastante con el profesor José Nelio sobre la utilización antes del protocolo, tanto para ganado de carne como para ganado de leche. Pero también podemos utilizar esta progesterona antes del protocolo en novillas para inducción de ciclicidad y también podemos utilizar después del protocolo. Y yo voy a hablar ahí básicamente sobre estas indicaciones. Para inducción a la ciclicidad en novillas, bueno, originalmente se utilizaba el dispositivo de tercer o cuarto uso para hacer la inducción a la ciclicidad, pero actualmente sabemos que el Syncrogest inyectable puede sustituir el dispositivo en protocolos de inducción a la ciclicidad. Importante entender que durante el protocolo de IATF, el Syncrogest inyectable no puede sustituir el dispositivo porque es una progesterona que va a ser metabolizada en momentos distintos de acuerdo al animal. Entonces no podemos garantizar que al final del protocolo, en este periodo de proestro, donde necesitamos bajar la progesterona, que la vaca no tenga casi nada de progesterona, que esto va a pasar con la progesterona inyectable. Entonces, para sustituir el dispositivo durante el protocolo, el Syncrogest inyectable no debe ser utilizado. Pero para inducción de ciclicidad, en este tipo de protocolo, no tenemos como objetivo sincronizar la ovulación del animal, sino tenemos como objetivo modular el hipotálamo de esta novilla y preparar el sistema reproductivo de ella. Entonces, para este tipo de protocolo, inducción de ciclicidad, sí podemos utilizar el Syncrogest inyectable y esto nos permite el único protocolo de inducción a la ciclicidad con un solo manejo. Y acá tenemos un estudio que hace la comparación entre la utilización del dispositivo Syncrogest de cuarto uso versus el Syncrogest inyectable. Y miren acá qué interesante. Para la ciclicidad post-inducción, la tasa de ciclicidad fue igual utilizando el dispositivo o el Syncrogest inyectable. Y para la tasa de preñez post-IATF, con la inducción siendo realizada con el dispositivo de cuarto uso o con el Syncrogest inyectable, también tuvimos resultados estadísticamente iguales. Esto nos comprueba, nos muestra que sí podemos sustituir el dispositivo Syncrogest en protocolos de inducción de ciclicidad en ovillas por el Syncrogest inyectable. Y acá tenemos la comparación entre la utilización de Syncrogest, del dispositivo Syncrogest y cipionato de estradiol, solamente el dispositivo o solamente la progesterona inyectable. Bueno, qué pena, acá es el grupo control sin nada de inducción a la ciclicidad, acá es dispositivo con cipionato y acá solamente la progesterona inyectable. Y miren acá que la utilización del cipionato no hizo diferencia en la respuesta al protocolo, en la tasa de preñez del protocolo. Entonces esto nos muestra que podemos quitar el cipionato del protocolo de inducción a la ciclicidad y tener buena efectividad en este protocolo, ofreciendo ahí una buena oportunidad a la novilla de que quede preñada cuando comparada al grupo control que no recibió la inducción a la ciclicidad. El protocolo PreSync, que es este que miramos a fondo ahí con el profesor José Nelio, con la utilización de Syncrogest inyectable 10 días antes del protocolo de IATF,
1 ml o 150 miligramos de sincrogés inyectable al día -10 y el día 0 hacemos el protocolo convencional de IATF. Los resultados, cuando compilamos todos los datos de campo que tenemos en Brasil, más de 11.000 animales testados en Brasil, tenemos ahí un incremento significativo en la tasa de concepción. Entonces es un producto que fue bastante estudiado, tiene muchos resultados, no solo de campo, como también científicos académicos con universidades reconocidas que demuestran el buen resultado que tenemos con este producto. Y para la utilización post-IATF, también podemos utilizar la progesterona post-IATF con el objetivo de mejorar el desarrollo del embrión. Acá es un protocolo que llamamos de P4-14. P4 hace referencia a la progesterona y 14 hace referencia al día en que vamos a hacer la aplicación. Entonces el protocolo es el convencional, al día 10 se hace la inseminación y 4 días después de la inseminación vamos a aplicar 1 ml de sincrogés inyectable. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es aumentar la concentración de progesterona post-fertilización, porque la progesterona después de la fertilización tiene un papel, un rol muy importante, que es estimular el desarrollo del embrión. Embriones desarrollados en ambientes de alta progesterona son más desarrollados y tienen un mayor tamaño. Y cada célula del trofectoblasto del embrión es responsable por liberar interferón tau, que es una proteína señalizadora que va a comunicar a la madre de que hay un embrión ahí. Entonces, si el embrión tiene un mayor tamaño por cuenta de un mejor desarrollo producido por la progesterona, este embrión que tiene mayor tamaño tiene más células y si cada célula libera interferón tau, entonces este embrión va a liberar más interferón tau y va a producir una mejor comunicación y evitar pérdidas gestacionales tempranas. De hecho, sabemos que la gran mayoría de las pérdidas gestacionales ocurren hasta las 3 primeras semanas de gestación. Entonces, ni siquiera nosotros percibimos que la vaca quedó preñada. Al momento que hacemos el diagnóstico con 4 semanas o 30 días, este animal ya es considerado vacío, pero puede ser que este animal haya quedado preñado y perdió la gestación hasta la 3ª semana y al momento de hacer el diagnóstico ni siquiera teníamos la concepción de que la vaca estaba preñada. Entonces, si aumentamos la concentración de progesterona después de la fertilización, puede ser que mejoremos el desarrollo del embrión y con esto tengamos un aumento de la liberación de interferón tau y una mejor comunicación de que hay un embrión ahí y que la madre no puede liberar la prostaglandina e inducir la luteólisis del cuerpo lúteo. Y acá tenemos el resultado de un estudio realizado en Brasil en 2016 por el grupo del profesor Guilherme Pugliese, con la comparación del grupo control que no recibió el sincrogés inyectable después de la IATF y acá en azul el grupo que recibió 1 ml de sincrogés inyectable 4 días después de la inseminación. Y miren acá que hubo un incremento de 9 puntos porcentuales con una diferencia estadística entre los grupos, demostrando ahí una mejora significativa en la tasa de concepción, que en verdad no es un incremento en la tasa de concepción, sino una disminución de las pérdidas gestacionales tempranas. Acá es otro estudio realizado en Brasil en 2016 con datos de campo de Rondônia y Pará, 2 departamentos de Brasil o 2 estados de Brasil, comparando ahí un grupo control y un grupo con 1 ml de sincrogés inyectable al día 14, también demostrando un resultado de incremento en la tasa de concepción final. Y en México también realizamos un estudio con la utilización del protocolo P4-14 con vacas doble propósito, con condición promedio de 3 paridas. Acá el grupo con sincrogés inyectable y el grupo control con un incremento de 5 puntos porcentuales entre los grupos. Y además del beneficio de disminuir las pérdidas gestacionales tempranas, tenemos un estudio bastante interesante también que comparó las pérdidas gestacionales entre 30 y 60 días entre un grupo control y un grupo con la utilización del protocolo P4-14 con sincrogés inyectable. Y miren acá, el grupo control presentó 8% de pérdida gestacional entre 30 y 60 días, mientras que el grupo con sincrogés inyectable presentó
2% de pérdida gestacional en el mismo periodo. Entonces tuvimos ahí, y esto fue estadísticamente distinto. Entonces tuvimos no solamente una disminución de las pérdidas tempranas de gestación, como también una disminución de las pérdidas entre 30 y 60 días. Para el tema de vacas lecheras, la indicación de sincragés inyectable en vacas lecheras, ya hablamos del protocolo de presincronización con el profesor José Anelio, con la utilización de 2 ml de sincragés inyectable, ¿no? Hicimos la evaluación con 150 miligramos y 300 miligramos y tuvimos mejores resultados con 300 miligramos, entonces la indicación es de 2 ml de sincragés inyectable 10 días antes del protocolo de IATF y al día 0 utilizar no solo benzoato y progesterona, como también el GnRH, nuestro sincroforte, para inducir la ovulación de un folículo que fue que creció de manera persistente por la utilización de la progesterona inyectable, que al día 0 va a ser responsiva a esta aplicación de GnRH. Y los resultados fueron bastante positivos, todavía están en desarrollo, ¿no? Entonces no podemos confirmar 100%, por ejemplo, para Girolando que funciona porque todavía son resultados numéricos y no estadísticos, pero para Holstein y Herzolando ya tuvimos ahí una diferencia estadística entre utilizar o no el sincragés inyectable antes del protocolo, entonces parece ser una indicación bastante interesante que puede incrementar la tasa de concepción en este tipo de animal por la producción de este folículo persistente que va a ser responsivo a la utilización del GnRH. Y la utilización de progesterona inyectable después de la IATF para vacas lecheras. ¿Será que también es necesario? Este tipo de animal en general, estamos hablando de vacas tauros que tienen folículos de mayor tamaño, cuerpos lúteos de mayor tamaño que por naturaleza ya producen más progesterona. Entonces, ¿será que va a ser necesario también aplicar después de la IATF en este tipo de animal? Bueno, hicimos la evaluación en una tesis de maestría de un alumno del profesor Pietro Baruselli con la utilización de varias dosis de sincragés inyectable, comparando ahí 300, 600 o 900 miligramos de sincragés inyectable. Y en este estudio se evaluó animales en estrés térmico y animales que no estaban bajo estrés térmico. Sabemos que el calor puede generar una alteración en la fisiología del sistema reproductivo y comprometer la luteinización o la formación del cuerpo lúteo. Si tenemos un problema en la formación del cuerpo lúteo, este cuerpo lúteo puede producir menos progesterona y con esto disminuir el desarrollo embrionario, producir un embrión de menor tamaño que puede liberar menos interferón tau, porque como ya hablamos, el interferón tau produce un papel muy importante en el reconocimiento de la gestación. Entonces, si hay menos progesterona, podemos tener más pérdidas gestacionales tempranas. Y en este estudio, utilizando 6 ml de sincragés inyectable al día 14 para vacas lecheras de alta producción, miren acá qué interesante. En la época fría, donde no había efecto del estrés térmico, la utilización de la progesterona inyectable versus no utilizar sincragés inyectable al día 14 no generó un incremento significativo en la tasa de concepción. Hubo una diferencia numérica, pero no fue estadísticamente relevante. Pero cuando miramos la época de estrés térmico, la época de alta temperatura, la utilización de la progesterona inyectable prácticamente dobló la tasa de concepción. Entonces, en estrés térmico, donde podemos tener un efecto negativo en la formación del cuerpo lúteo, la utilización de la progesterona post-IATF puede mejorar la tasa de concepción de los animales, como comprobado en este estudio. Bueno, para finalizar entonces algunas características de nuestro nuevo producto que llegó al mercado, el sincragés inyectable posee un vehículo especializado que garantiza su larga acción. Es el único producto, la única progesterona inyectable que tiene larga acción en el mercado. Es una progesterona de alta concentración que tiene ahí 150 miligramos por ml, que permite la utilización del producto en dosis única. Es una innovación tecnológica, es la primera y la única progesterona inyectable de larga acción y alta concentración del mercado, que permite protocolos únicos en el mercado. Tiene muchos años de estudio. En Brasil el producto ya está hace más de 5 años en el mercado, entonces tenemos muchos estudios realizados. Como ya miramos con el profesor José Anelio, se realizaron
varios estudios para comprobar la eficiencia de este producto. De hecho, el profesor presentó no solo estudios donde la progesterona funcionó, sino también estudios donde no funcionó. Entonces, el objetivo acá el día de hoy fue de enseñar a ustedes que el producto fue estudiado, fue comprobado y estamos indicando las cosas que miramos que realmente funcionaron con el SyncroHealth inyectable. Entonces tenemos muchos años de estudios que generan alta confiabilidad de este producto. Y si tenemos mayor rentabilidad en la IATF, tenemos mayor número de terneros producidos, lo que hace con que el producto sea de un excelente costo-beneficio. Bueno, les agradezco mucho la atención. Quedo a las órdenes. Dejo aquí, acá mi contacto, mi teléfono y mi correo electrónico por si necesitan alguna cosa en el futuro o ahorita tenemos un espacio para preguntas. Muchas gracias. Excelente, gracias, doctora. Habilitamos el espacio para preguntas. Alguien que tenga alguna consulta con el micrófono o si escribió en el papelito, como quieran. El doctor José y la doctora están a disposición para responder alguna duda que tengan. Doctor, estamos también en transmisión en vivo, entonces la primera pregunta, ¿puede la progesterona inyectable sustituir la progesterona intravaginal, entiendo, por el dispositivo? Buena pergunta. Se o uso de injetável pode substituir intravaginal. Nós outros estamos pensando a estudar para ver se realmente pode, mas ahorita não se pode. Os primeiros estudos que nós hacemos, vimos que a prenhez ficou muito baixa. Fizemos um estudo que hacemos acá em Paraguai, que a prenhez do grupo controle, que era com intravaginal, foi 72%, e versus quando tentamos substituir pelo intravaginal, a prenhez foi 25%. Então, hoje, nós não podemos substituir o intravaginal pelo injetável no dia zero do protocolo. Nós outros estamos estudando, quem sabe, daqui 2, 3, 4 anos, já podemos ter uma possibilidade dessa. É muito difícil, mas quem sabe, lá era muito difícil inseminar as vacas de carne há 15 anos atrás. Nós outros hoje insemina quantas nós outros querem. Então, né? Pelos estudos estamos fazendo, mesma coisa o uso de estradiol em ganado de carne. É muito difícil quitá-lo, mas é uma exigência que vai ter, estamos estudando. Estamos aproximando dos resultados que temos com progesterona e estrógeno, só com GnRH, como mostrei em ganado de leite. Mas precisamos estudar. Já estamos 3 anos estudando e ainda não temos o mesmo resultado. ¿Cuál era el grado de desarrollo reproductivo de las vaquillas de ese estudio que mostró la doctora? ¿Qué era el grado de desarrollo reproductivo de esas novillas que...? Eran novillas que no estaban ciclando al inicio, todas prepúberes. Entonces empezaron, se evaluó con ecógrafo para mirar si había cuerpo lúteo o no, y también el desarrollo del útero, úteros pequeños y sin cuerpo lúteo, entonces animales antes de la pubertad, antes de empezar la ciclicidad. En estos animales se hizo la inducción a la ciclicidad, se evaluó antes de empezar el protocolo cuáles animales presentaron cuerpo lúteo, o sea, empezaron a ciclar para definir la tasa de ciclicidad y después la tasa de preñez después del protocolo de IATF y de la inseminación. O sea, R1 y 2 entonces fueron las que se le hizo el tratamiento. Exacto, solamente animales que no estaban ciclando. Otra pregunta, ¿hay algún trabajo usando el P4 inyectable sin hacer un protocolo de inseminación artificial a tiempo fijo después? ¿Para monta natural? Sí. ¿Quiere contestar, profesor? Nós outros hacemos um trabalho, mas muito difícil de execução. Começamos já 3 vezes. Como as fincas que trabalham com monta natural não têm o hábito, não têm o manejo de trazer os gatos, o ganado ao curral, eles depois não querem trazer mais e nós outros não sabemos se teve efeito positivo. Nós outros vimos é que quando hacemos lá em progesterona injetável, ela permanece por um período muito longo, por volta de 12 dias,
e nesse período elas não ciclam. As vacas não ciclam, mas a ideia é que depois dessa administração da progesterona injetável, tenha maior ciclicidade para o aumento da pulsatilidade LH. Mas eu não posso afirmar isto porque não finalizamos os estudios. Pero fisiológicamente es la teoría que tiene que funcionar. Por las ondas foliculares tiene que aumentar los pulsos del LH, lo mismo que hace el dispositivo. O sea, en teoría tiene que funcionar. Sim, pela teoria, sim, teria que funcionar, mas como sou pesquisador, tenho que fazer o trabalho para falar que vai funcionar. Mas pensamos isso, criamos esta hipótese, mas não conseguimos executar no campo este estudo. Se queres, se tem ganado, podemos fazer com você no futuro. Mas tem que trazer logado com 30, 60, 90 e final da estação. 4 vezes para ver quando é que elas estão ficando prenhadas, para ver se fica mais temprano com o progesterona injetável versus o grupo controle. Por isso que nós outros não conseguimos, porque tem que trazer 4 vezes para avaliar o momento que ela ficou prenhada durante a estação de monta. En teoría iba a funcionar, ¿no? Pero al final no tenemos estudios. Hay algunas personas que han utilizado a nivel campo y tuvieron buenos resultados, pero no fue una evaluación precisa que podemos afirmar, no, realmente funcionó. Se imagina que sí, pero no tenemos el resultado confirmado. Es muy difícil realmente. Y como dijo el profesor, necesitamos hacer esta evaluación porque una de las ventajas de utilizar esta progesterona antes sería anticipar la concepción. Porque si la vaca quedó preñada al final de la estación de monta, pues tampoco hizo diferencia, ¿no? Entonces tenemos que evaluar en estos varios momentos para definir cuál momento quedó preñada. Entonces es muy difícil hacer la evaluación, pero en teoría creemos que sí pueda funcionar. Bueno, aquí tenemos otra consulta. ¿Cuál es el fundamento fisiológico de hacer el priming en vaquillas 24 días previo al inicio del protocolo? ¿Podemos hacerlo más cerca del inicio del protocolo? Buena pergunta. Qual é a resposta fisiológica de fazer tão longe, né, do início do protocolo? Que nós outros sabemos é que quanto mais cedo as vaquilhas começam a ciclar, começam a entrar em puberdade, antes da estação, o útero cresce mais. Tem maior crescimento uterino, e isso está relacionado com a taxa de prenhez. Mas nós outros estamos estudando fazer uma indução muito mais cerca do protocolo da IATF, por volta de 10 dias, semelhante ao que nós outros fazemos com as vacas, e os resultados iniciais estão sendo muito interessantes. Então, esta ideia que quanto mais tempo precisamos antes do protocolo, pode ser que não seja uma verdade, e teremos uma nova verdade agora, fazendo somente 10 dias antes de um protocolo, e estas vaquilhas não terão corpo lúteo, porque a ideia fisiológica de fazer isto é que você coloca lá a progesterona, ela vai ovular, vai entrar em puberdade e vai criar um corpo lúteo. Tem trabalhos de alguns grupos de pesquisa mostrando que as vaquilhas que começam o protocolo com corpo lúteo têm maior taxa de prenhez. Nesse caso, não terá nenhum corpo lúteo, porque a progesterona não vai deixar ocorrer a ovulação dessas vaquilhas. ¿Alguien más? ¿Alguna otra consulta? Categoría, uno debería de preparar en las vaquillas del primer servicio. Deberíamos hacer un toque previo antes de aplicar, o podemos hacer fuera de que no haya problemas reproductivos, no haya estrechez de pelvis, que no haya ovario infantil o no haya alguna cosa rara, podemos aplicar directamente profundo, superficial o ya ciclando. ¿Hay alguna experiencia sobre eso? ¿En vacas o vaquillas? Vaquillas de primer servicio. Vaquillas y vacas también después, porque vacas ocurre sí. Con pie al pie, está en un profundo. Sim. E nós outros hacemos e vemos, não é pesquisa, é mais prática que nós outros temos com ganado de carne. Vemos que se tem a condição
de peso por volta de 300 quilos. Las vaquilhas que não têm corpo lúteo têm prenhado igual as que têm corpo lúteo. Logicamente, tirando aquelas que têm útero pequeno, infantil, né, um peso muito baixo, por volta de 270, 280 quilos. Quando nós outros pegamos mesmo peso, vamos dizer, exemplo, 300 quilos, igual, uma com corpo lúteo e outra não sem corpo lúteo, e que tenha sido induzida com progesterona, a prenhez no protocolo é muito semelhante. Então, temos que ver que se as condições delas são iguais, porque a comparação que se hace é que pega as que não responderam ao protocolo, são as vaquilhas que estavam em desafio maior de peso, com 270, 280, que não entraram em puberdade e não tinha CL, versus com as 320, 300 e a mais quilos. Isto não é justo. Sim? Mas se tens as mesmas com peso muito parecidos, as que têm corpo lúteo e não têm, a prenhez é muito parecida. Vacas com criopé, se pela experiência que também que nós outros temos, que é independente se tem corpo lúteo ou não. Às vezes com corpo lúteo é até pior. Vacas que não têm criopé, que ficaram de uma estação para outra, que tem ciclano e corpo lúteo, às vezes a prenhez é mais baixa porque tem muita progesterona, o folículo cresce, o desenvolvimento folicular é melhor, o folículo que ovula é melhor e tem melhor taxa de prenhez. Então, nessas vacas que têm corpo lúteo, no início do protocolo, nós fazemos prostaglandina para quitar este corpo lúteo, tirar este corpo lúteo e permitir que este cresça somente com a progesterona do implante intravaginal, aí o desenvolvimento folicular é maior. Ou se queres prender uma vez mais, faz a prostaglandina no dia 7 e tira o implante intravaginal com 9 dias. Creio que não há necessidade, porque prender um dia mais é um manejo e o efeito positivo de se prender um dia mais no dia 7 são pouquitas vacas que ovularam muito próximo do dia 0 do protocolo, que não responderiam à prostaglandina que estamos fazendo no dia 0. Solo, mas acho que é muito pequeno a quantidade, 3% até menos. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más que tenga alguna consulta? ¿Alguna otra pregunta? Aprovechando la presencia que el doctor José solamente hoy va a estar con nosotros. Sí. El día de mañana vamos a hacer una gira por Campo 9. Aquellos que estén por la zona les quede bien. El equipo Eurofino va a estar por la cooperativa La Holanda. Está hecha la invitación para todos. Si alguien más tiene alguna consulta para el profesor, aprovechen. Sí. Si puede repetir cuál es la sugerencia en vaquillas usando P4. ¿Cuántos días antes de empezar el tratamiento y todo? Para grabar un poquito mejor nomás. Os trabalhos que nós outros hacemos foi sempre com implante intravaginal de quarto uso. Fazendo protocolo usual de 24 dias antes, fazendo cipionato de estradiol na retirada com 12 dias e depois 12 dias pensar o protocolo de IATF. Este é que meu grupo de pesquisa estava fazendo. Mas este outro que a Eurofino e outros grupos estão fazendo, funciona igual. Em 2006, eu fiz um trabalho, estava no período de pós-graduação, que também colocamos implante intravaginal e medimos o tamanho do útero. E vimos que quando colocava implante intravaginal, por volta de 12 dias neste estúdio, com ou sem cipionato no dia 0, havia um aumento do tamanho do útero quando usava a progesterona. E também não tinha diferença em taxa de ovulação, que quantas que entravam em puberdade, quando nós hacemos cipionato ou não hacemos cipionato. Então, hoje, este protocolo de no manejo só, creio que não fiz trabalho desses, mas comparou com os trabalhos que nós outros hacemos, né, esses grupos os trabalhos que foi mostrado acá pela Flávia, eles funcionam igual. Então, creio que um manejo é muito melhor do que fazer 2 manejos. 24 dias antes, com 12, aí intravaginal, tirava com 12 dias e fazia cipionato. Este era o primeiro.
Depois nós vimos que não havia necessidade de cipionato, mas hacemos com intravaginal de quarto uso. Não, no nosso grupo não hacemos com injetável, mas os outros grupos fizeram e viram que a prenhez era igual, a indução era igual. Hoje pode-se usar injetáveis tranquilo, porque a ação é igual. Elongação também, se pegar a curva de liberação da progesterona de um dispositivo de quarto uso, tem menos progesterona por um período talvez menor do que do injetável. Então, a função é muito parecida. Então, não tem por que ser diferente. Sí. La practicidad del... Sim, a praticidade e outro, as vaquilhas, quando você coloca o implante intravaginal, pode ter vaginite também, porque já é 4 usos, tem fincas que não fazem bom uso da higiene, pode trazer problema. Tem uma pergunta que hace também, mas se você faz o intravaginal 24 dias, você já rompe o ímã das vaquilhas. E depois, se não faz injetável, não tem rompimento de ímã, vai ser pior para elas no protocolo de ATF. Isto não é verdade, porque as respostas que já mostraram acá é igual, mas se tiverem pensando que isto pode ser, no dia de fazer a injetável, passa só o aplicador para romper o ímã, se queres. Para que lá na frente, no dia zero, já tenha ruptura do ímã das vaquilhas e elas ficam menos desconfortáveis. Estão as possibilidades de manejo. Mas não há necessidade, porque nós outros vemos que os resultados são iguais. É porque sempre me perguntam isto, né? Mas não tem visto o efeito. El dispositivo o el sincrogesto inyectable para inducción de ciclicidad, y con relación a la duración del protocolo, actualmente tenemos estudios con 24 días. Con menos días está en desarrollo, entonces los resultados parecen ser buenos, pero todavía no podemos confirmar que sí funciona igual. Entonces, mientras no tengamos los resultados finalizados, vamos a seguir con la indicación de 24 días. Muchísimas gracias, doctora Flavia. Muchísimas gracias, doctor José. A todos ustedes también por la presencia. Un fuerte aplauso para todos. Y les invito a pasar a compartir algo que está preparado allí en la mesa en el fondo. Así que adelante, muchísimas gracias. Gracias a todos, profesor. Gracias. Aumentar la productividad con poco manejo es la meta de cualquier productor. Y cuando se trata de protocolos reproductivos, Ourofino tiene una solución comprobada para aumentar los resultados. Syncrogest inyectable es la progesterona de alta concentración y acción prolongada de Ourofino que aporta mayor rentabilidad en los protocolos de IATF. Utilizado en la preparación de hembras para IATF, el producto aumenta en promedio 7% la tasa de preñez. Cuando se utiliza para inducir la ciclicidad en novillas, Syncrogest inyectable trae una excelente respuesta al protocolo, además de eliminar el riesgo de vaginitis. Y al usarse como complemento post-IATF en vacas lecheras en estrés térmico, Syncrogest inyectable garantiza menos pérdidas gestacionales. En total, más de 11.000 animales han sido evaluados con Syncrogest inyectable, mejorando los resultados del protocolo y asegurando la rentabilidad con facilidad en el manejo. Incluye esta innovación en tu protocolo reproductivo y cuenta con la eficacia comprobada de Syncrogest inyectable. Puedes ser el visionario más increíble. Pero para encontrar la razón para reimaginar el futuro, debes desafiar el ahora. Provocando tu forma de pensar todos los días. Cuando tenemos un sueño y lo buscamos con ganas, determinación y atrevimiento, empezamos a confiar y a hacer algo más grande que nosotros mismos. Tu sueño puede ser el sueño de miles de personas.
lo que te inspira, te trae felicidad. También puede ser la inspiración y la felicidad de otras personas. La vida se vuelve mucho más fuerte cuando empezamos a imaginar un mundo mejor cada día. Cuando la capacidad de contribuir es mayor que el efecto de producir. El mundo entero está agradecido. Cuando las relaciones son más fuertes y duraderas, comienzas a comprender nuestro propósito. Cuanto más miramos al principio, más hacemos ahora. Más creemos en un nuevo tiempo. Reimaginar el futuro es ir más allá de todo lo que es bueno para las personas. Conecta la vida con el sentimiento de felicidad y bienestar. Es salud, evolución, crecimiento. Es comprender a una nueva generación que pide lo que tiene sentido. Es mantener el movimiento constante, duradero. Continuar desafiando el ahora es necesario. Y eso nunca ha sido más esencial. Somos Ouro Fino. Y Ouro Fino es cada uno de nosotros.